Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você e para a Carol, para os ouvintes, para quem nos assiste. Sextou. Oi, Vera. Sextou, dia de resumo da semana, e a gente começa falando sobre essa mega operação deflagrada contra o PCC, que acabou dando tom na semana, né? O que ela pode determinar em termos de mudanças no enfrentamento ao crime organizado, Vera? Olha, Débora, eu acho que a maior mudança estrutural que ela pode precipitar é a aprovação realmente de um projeto que endureça o combate ao crime organizado. Chame esse projeto Lei Antimáfia ou não, mas a verdade é que ele está sendo gestado no Ministério da Justiça. Ele prevê uma série de modificações em leis, a criação de alguns institutos novos, tudo com vista a tentar andar na mesma velocidade que o crime organizado em termos de tecnologia, de articulação, inclusive fora do país, de mecanismos aí bastante inovadores de lavagem de dinheiro. Então, a gente está 1000 passos atrás. E esse projeto tenta igualar mais ou menos a marcha. A operação mostrou que é possível você ferir ali essas organizações no bolso, que é onde elas sentem mais, desde que você tenha um trabalho articulado, que você tenha aí coordenação, inclusive, de entes federais com estaduais e até municipais, em algumas circunstâncias, e que você não tem uma disputa por protagonismo ou por iniciativa, uma vez que só um trabalho de equipe é capaz de fazer frente à maneira como esse crime organizado está articulado. Teve uma mudança que já foi sentida após a operação, que foi a regulamentação das fintechs. Ela saiu hoje no Diário Oficial, tinha sido prometida ontem pelo ministro Fernando Haddad, que pegou ali, aproveitou o momento para fazer algo que ele tinha ameaçado fazer no início do ano e que tinha sido impedido por conta de todo aquele ruído de que o governo gostaria de taxar o PIX. Então, agora o que ficou decidido é que essas fintechs passam a ter o mesmo tratamento tributário dos bancos, algo que parece bastante óbvio, já deveria ter sido feito, mas que não era praticado até aqui. Então, a Receita Federal publicou a portaria nesta sexta-feira, estabelecendo como isso vai funcionar na prática, uma instrução normativa da Receita, e agora elas têm de enviar todas as informações para o Banco Central, para a Receita, e, portanto, passam a deixar de ser um local atrativo para lavagem de dinheiro, como a operação mostrou ontem. Ô Vera, essas revelações acabaram ajudando a enterrar a PEC da blindagem ou da impunidade, mas por quanto tempo? Essa é a pergunta que não quer calar, Carol. No Congresso, a gente nunca pode dizer que uma proposta ruim foi enterrada de vez, porque vira e mexe elas reaparecem repaginadas ou apresentadas por outros parlamentares ou num contexto diferente que você nem se lembra de quando elas tinham sido discutidas pela última vez, mas o fato é que nos últimos anos todo o movimento do parlamento brasileiro tem sido no sentido de buscar mesmo uma maior blindagem para os seus integrantes, de mirar na impunidade depois de algumas operações ruidosas de combate à corrupção. Então, você argumenta que houve excessos e abusos por parte daqueles que investigaram e usa isso como um pretexto para afrouxar leis, para impor algum tipo de intimidação a autoridades que investigam. E era isso que essa proposta de emenda à Constituição tentava fazer, uma série de dispositivos que acabariam por tornar praticamente impossível
você processar deputados e senadores. Então, veio em boa hora essa operação como uma espécie de demonstrativo do que poderia acontecer com o Congresso Nacional caso essa PEC passasse. Então, por hora, dá para dizer que ela está fora do caminho, fora do horizonte, mas eu não consigo cravar que ela não vai voltar num futuro próximo ou distante, repaginada como uma nova tentativa desses parlamentares de obterem para eles um salvo-conduto. Ô Vera, o presidente Lula autorizou a abertura de consultas para aplicar para usar a lei da reciprocidade contra os Estados Unidos. O que vem por aí? Chumbo grosso? Pois é, isso aconteceu logo depois, né, do Viva Voz de ontem. Era algo que estava no horizonte. Eu disse aqui muitas vezes para o nosso ouvinte, quem nos ouve sempre haverá de lembrar, que isso não estava fora de cogitação, que o Lula não tinha desistido, que ele falou disso nas reuniões todas com o grupo que estava articulando a resposta brasileira ao tarifaço, que ele, inclusive, chegou a esboçar uma ideia de usar a reciprocidade em relação a produtos da indústria farmacêutica, que tem aí proteção por patentes, etc., e que ele vinha sendo desencorajado pelo Haddad, pelo Geraldo Alckmin, etc. Agora, o que ele fez foi autorizar a abertura de consultas a respeito de quais medidas poderiam ser aplicadas no escopo da Lei de Reciprocidade Econômica para responder aos Estados Unidos. Então, até aqui não tem nenhuma medida de tarifa recíproca ou de algum tipo de retaliação, mas o que de prático aconteceu é que Itamaraty mandou um comunicado à Câmara de Comércio Exterior e também informou os Estados Unidos a respeito disso. Então, é quase como quem diz, olha, eu vou colocar o seu gato no telhado, não é ainda que o gato subiu no telhado. Isso causou uma certa aflição ali, um temor nos setores que já estão penalizados com o tarifaço, porque eles sabem que os Estados Unidos são muito mais fortes e muito mais relevantes comercialmente que o Brasil, e que se começar uma prática de chumbo trocado, isso tende a ser prejudicial para o Brasil, até porque a gente está vendo que o Donald Trump não tem limites. A última dele agora foi caçar a proteção do serviço secreto americano à ex-vice-presidente Kamala Harris. Então, todo dia o Trump está avançando muitos sinais e muitos degraus, e com o Brasil não foi diferente, não tem sido diferente. Todo mundo acha que, inclusive, o julgamento do Bolsonaro, que começa na semana que vem, vai ser um novo momento de penalizações ao Brasil. Então, a indústria, o agronegócio ficaram muito assustados quando o Lula deu esse sinal verde para a possível aplicação da lei de reciprocidade. Por enquanto não tem nada, e os pedidos do setor privado são para que o governo não faça isso. O presidente Lula adotou um tom bem eleitoreiro essa semana, né? A gente até brincou que ele ativou o modo turbo para 2026, disse que acredita que deve disputar a eleição contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Essa percepção, que é geral, de que o Tarcísio seria o nome óbvio, né, como candidato da oposição, pode fazer com que o ex-presidente Jair Bolsonaro acabe tendo que endossar o nome dele? Por enquanto, surtiu um efeito levemente contrário, Carol, porque a família Bolsonaro é assim, né? Ela é bastante contraintuitiva. Diante da evidência de que tem um candidato que tem um certo apoio na massa empresarial, que vai bem nas pesquisas e que pode ganhar a eleição, em vez deles abraçarem o candidato, eles estão torpedeando esse candidato. E os filhos do Bolsonaro, então, estão bastante agressivos em relação ao Tarcísio. Com isso, o que vai acontecer é que vai permanecer essa dúvida, porque ele só vai se lançar mesmo candidato se tiver esse apoio, esse aval do Jair Bolsonaro. Enquanto isso não acontecer, ele vai ficar nessa. Ele vai uma semana mais para cima, na outra semana ele tira o time de campo, para usar uma metáfora que tem a ver com o fato de que essa semana ele literalmente jogou uma partida de futebol, como a gente noticiou aqui. Então, ele vai ficar nessa de testar a temperatura da água, mas ainda não pular.
o Bolsonaro, semana que vem e na próxima, vai ser julgado. Isso deve mudar bastante a percepção da família, dos filhos, quanto ao que pode acontecer com ele no futuro. E aí a gente vai ter que ver se o jogo vai mudar. Da parte do Lula, ele parece que está aproveitando todas as oportunidades para mostrar ali que o governo saiu das cordas. Fez isso no tarifaço, fez isso essa semana com a reunião ministerial, e terminou a semana falando de uma forma bastante ali, se apropriando da pauta da segurança pública, que é uma questão muito cara ao eleitor, na qual o governo era muito cobrado e que com essa operação o governo teve uma chance de mostrar iniciativa contra o crime organizado. Então, isso também vai entrar nesse leque de temas que o Lula tem explorado nesse modo turbo-eleição em que ele está. As pesquisas mostram que ele teve uma recuperação e ele quer aproveitar esse vento, içar a vela e tentar obter uma dianteira maior em relação aos adversários e ao Tarcísio, que sim, é quem ele enxerga como seu adversário em 2026. Vera, e por falar em Bolsonaro, semana que vem começa o julgamento do núcleo crucial da trama golpista. Bolsonaro vai ser o primeiro ex-presidente julgado por tentativa de golpe de Estado aqui no Brasil, e os olhos do mundo, claro, voltados para o STF, que recebeu mais de 3 mil pedidos para acompanhar o julgamento. Fora a imprensa, né? Vai atender 1.200, conforme nos informou aqui a Staciarini, dividido nos dias de julgamento, né? O que podemos esperar para essas próximas semanas? Nossa, muita atenção, Débora, de todos os lados, né? Desde dessa coisa que a imprensa internacional está olhando o Brasil como um case muito diferente do que os outros países têm feito em relação a procedimentos semelhantes de chefes de Estado que, de alguma maneira, flertam com o autoritarismo, com tentativas de golpe. Então, essa comparação óbvia entre Brasil e Estados Unidos apareceu na capa da revista The Economist essa semana, hoje apareceu numa reportagem de fôlego do The New York Times, ambos dizendo que o Brasil foi mais bem sucedido naquilo que os Estados Unidos não conseguiram fazer, que é responsabilizar um governante que tenta atentar contra a democracia. Então, por isso, o Brasil vai estar, sim, sob os olhos do mundo. Da parte das defesas, tem aí uma tentativa de minimizar estragos, porque todos os advogados acreditam que o placar da primeira turma será pela condenação dos integrantes do núcleo crucial. Então, tentar dizer que houve preparativos, atos preparatórios para alguma coisa e não um golpe de Estado, e tentar, pelo menos na dosimetria das penas, obter algum tipo de alívio para os seus clientes. Não vai ser simples. A PGR indicou aí que quer a Procuradoria-Geral da República, né, que quer uma condenação, indicou dureza das penas nas suas manifestações, e a gente sabe que o relator Alexandre de Moraes também tende a ser muito duro. Então, vai depender de como os demais ministros vão calibrar essas penas para a gente saber o saldo final, mas isso já sim dá para apostar que nesse primeiro núcleo, todos deverão ser condenados. Vera Magalhães, muitíssimo obrigada. Bom fim de semana para você e até semana que vem, que vamos trabalhar muito, como temos trabalhado, né, nos últimos dias, nos últimos meses por aqui. Exatamente. Alguns dias a gente vai transmitir direto de lá. Vai ser uma semana ali historicamente muito relevante. Até lá, meninas. Beijo, Vera.